rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. A lição da mangueira. Cobre-se ela de frutos que oferta com generosidade a todas as mãos que se lhe estendem. Após breve período de refazimento, desfaze-se de todas as folhas antigas, surgindo ao sol em nova e colorida roupagem. Em seguida, sem nenhuma interrupção no processo, floresce de maneira prodigiosa, atraindo a presença de abelhas. Na sequência, as flores cedem lugar a novos frutos que começam timidamente a crescer. Sopra o vendaval e cai a tempestade, todavia, agasalhando os frutos remanescentes, ela resiste com bravura e se mantém de pé. O seu ciclo produtivo, de maneira incansável, haverá de se repetir ano a ano, somente a se interromper sob a ação externa que venha a decepar o bravo tronco. Que a lição da mangueira nos sirva de exemplo à perseverança e ao dever de servir no bem de todos, sem jamais reclamarmos por férias ou nos queixarmos de exaustão. Assim, com essa mensagem tão simbólica, contida nesse pequeno livro, mas maravilhoso, chamado Amai-vos uns aos outros, do médium Carlos Bacelli, sob a psicografia, sob a inspiração do Espírito, Irmão José, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma jornada, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos nós possamos ter uma noite inspiradora, uma noite iluminada, que possa contribuir para o enriquecimento das nossas almas, para que tenhamos uma semana tranquila, inspirada nas mensagens advindas do alto, trazidas por esses irmãos que aqui estiveram e que hoje, no patamar onde se encontram, com essa amplitude de visão a respeito da vida e da nossa missão na Terra, que possamos então nos inspirar nessas mensagens para contribuir mais positivamente para as nossas horas. Agradeço mais uma vez a generosidade da companhia de todos vocês que abrem semanalmente as portas do coração e da mente para que junto conosco venham refletir sobre essas mensagens. Gratidão por essa generosidade. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema cuja vida vem nos convidando diariamente, que é a capacidade, a possibilidade de renovar-se sempre. A cada dia, a cada amanhecer, nos é feito um convite simbólico, sutil, para que possamos nos renovar. O nosso organismo biológico, a cada repouso, naturalmente cumpre a sua missão de nos restabelecer as energias, a vitalidade, a renovação celular. Mas, para além disso, compete a cada um de nós o esforço para renovar as condutas, as posturas morais e mentais, porque eis o grande propósito da vida, nos tornarmos criaturas melhores. Para isso, é preciso fazermos novas edições de nós mesmos, sempre buscar essa inspiração para nos tornarmos novos seres. Ainda contribuindo com essas reflexões, nós trouxemos nessa noite uma mensagem contida nesta obra, Coragem, feita por espíritos diversos, sob as mãos generosas e caridosas do Francisco Cândido Xavier.
nosso querido Chico Xavier. E a mensagem trazida nesta noite tem como título Para Renovar-nos. E esta mensagem, que é uma mensagem trazida por André Luiz, inicia da seguinte forma: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessário ao caminho de todos. Aqui André Luiz já nos faz um apontamento importante. Ninguém na Terra está isento de vivenciar algum tipo de problema. Porque eis um ingrediente necessário ao nosso progresso, porque diante de um desafio, todos nós somos obrigados a extrair de dentro de nós os nossos mecanismos, as nossas ferramentas para lidar com esses desafios. E nesse sentido, muitas vezes, descobrimos potencialidades em nós que dormitavam, que nem mesmo nós sabíamos que éramos detentores. E ele segue: ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Aqui ele também faz um outro importante convite, para que diante da possibilidade de um erro, de algum dano cometido, que nós não nos detenhamos em desculpas ou em culpa que estagna, mas que possamos usar essas consequências como uma possibilidade de reparação, de retificação, aproveitando essas experiências. E aí ele usa a analogia como pedras que vão nos ajudar na construção mais sólida. Porque uma vez cometido um erro e depois avaliado sobre esse erro de forma consciente, nós vamos sempre dar passos mais seguros adiante. Não perca tempo e serenidade perante as provações, as prováveis decepções da estrada. Porquanto, aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Aqui é um convite também muito profundo que André Luiz nos faz. Porque ele nos convida para que diante das decepções da vida, ocasionadas a partir das nossas relações com o outro é esse grande espelho, essa grande ponte, que acaba nos conduzindo às nossas próprias fragilidades. Porque esse olhar às vezes duro sobre nós mesmos, que vem nos apontar aquilo que ainda precisamos aperfeiçoar em nós. Mas ele nos diz, não percamos então a serenidade, nem tempo, mas entendendo que aqueles que nos decepcionam também decepcionam a si mesmos. É como se ele nos convidasse a um olhar compassivo para o erro alheio, porque também nós somos dignos dessa compreensão e desse olhar compassivo, esse olhar de compaixão. Então que possamos entender que o nosso tempo é valioso e a nossa serenidade é uma moeda conquistada com muito esforço e que por conseguinte não merece ser então desperdiçada. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Refletir sempre antes de agir. Eis uma pausa tão necessária diante de qualquer atitude, porque nós somos seres ainda muito reativos. Nós reagimos e não agimos. Há quem diga, por exemplo, que nós nos revelamos muito mais pelos nossos atos reflexos, pelas nossas reações, do que por nossas ações, que muitas das vezes são planejadas, são avaliadas, ponderadas consciencialmente até a pretexto das supostas máscaras, personas que usamos no nosso cotidiano, para evitar reprimendas, as críticas, ou para nos posicionarmos de modo a conquistar a admiração alheia. E aí adotamos posturas friamente calculadas nesse sentido. Mas ele faz um outro convite, que é para que, antes de cada ação, que nós pudéssemos ter uma atitude prudente, de pensar cada passo e as consequências das nossas ações, para que esses atos sejam conscientizados, sejam trazidos para uma consciência desperta e não
por um impulso ou por um instinto, ou pelo que nós chamamos as posturas, as posições das nossas crianças feridas, daquelas crianças que na maioria das vezes conduzem as nossas atitudes. As atitudes de birra, de excentricidade, de atenção exclusiva, de egocentrismo. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Exigir perfeição alheia é muito complicado, mesmo porque nós somos seres falíveis também. Mas André Luiz, muito contundente nas suas expressões, nas suas colocações, faz-nos pensar sobre essa maleabilidade na forma de enxergar o outro e também a si mesmo, para não sermos demasiadamente críticos e exigentes para conosco. Mas adotarmos uma postura e uma consciência de melhorarmos-nos sempre, quanto possível. Simplifique seus hábitos. Eis um conselho simples, mas muito importante que André Luiz nos faz. Simplificar os hábitos. Isso é tão importante porque quantos de nós gastamos energia para complicar às vezes uma rotina de vida que poderia ser tão simples. Então, que possamos utilizar as energias que nos cabe, que nos é disponibilizada de forma inteligente, simplificando então os nossos hábitos, tornando práticas simples, sem tantos arrudeios, como nós costumamos dizer aqui no Nordeste, sem tantos desvios, sem aspectos tão mirabolantes, que são às vezes responsáveis por esse gasto de energia psíquica. Então, otimizemos as nossas horas e simplifiquemos então cada hábito. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Experimentar humildade e silêncio diante da violência e irritação. Humildade e silêncio. Humildade tem a ver às vezes com a postura bastante rica, porque é a capacidade de nós silenciarmos, às vezes, a força gritante de uma revolta, para que, naquele instante, a criatura que direciona a agressão possa parar, ter tempo para repensar a sua atitude. E o silêncio, às vezes, representa uma atitude de ouro, porque às vezes no silêncio o outro consegue escutar a própria ignorância. Essa voz gritante da ignorância que às vezes se apresenta quando nós silenciamos. Então nós, a partir dessa atitude, entendendo o que André Luiz quer nos dizer, nós acabamos sendo, de certa forma, caridosos, porque a humildade e o silêncio convidam o outro a pensar a sua própria atitude. E aí nós estamos contribuindo para um processo educativo também do outro. Sabemos que não é uma atitude muito fácil. Nós sabemos disso. O exercício da humildade e do silêncio talvez seja um dos exercícios mais desafiadores. Porque todas as vezes que interpretamos uma conduta como injusta e que aquilo afeta, na maioria das vezes, o nosso ego, que costumamos dizer, o nosso ego se sente ferido, atacado, ameaçado, nós temos um ímpeto de acionar os recursos mais primitivos, quais sejam a raiva, a revolta e a violência. E aí, André Luiz segue. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício, com discrição e bondade. Aqui ele nos chama um aspecto também muito importante. Expressar os nossos problemas não é para qualquer pessoa. Primeiro, às vezes nós podemos contaminar psiquicamente alguém que já esteja fragilizado. Então nós temos a sabedoria de selecionar para quem nós vamos direcionar os nossos problemas. Normalmente para aquelas pessoas que sabemos têm uma bagagem de experiência ou têm uma serenidade, uma capacidade de compreensão ampla que pode nos devolver de uma forma segura e que pode contribuir
com discrição e com bondade, ajudando-nos a dilatar a fronteira da nossa compreensão em relação àquele determinado problema. André Luiz costuma muito trazer nas suas mensagens uma verdadeira etiqueta social para as nossas vidas, e uma delas diz a respeito disso: selecionarmos a quem nós podemos abrir os nossos corações, para que não se torne uma queixa vazia aqueles que fazem só queixar dos problemas através da verborragia, da fala improfícua, sem um objetivo determinado, sem uma necessidade profunda de buscar uma resposta que lhe traga alento. Então sejamos prudentes. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Então, diante dos conflitos, enfrentemo-nos. Sabemos que é um desafio muito grande hoje na nossa contemporaneidade, após esses desafios que fizeram eclodir as nossas vulnerabilidades a partir da pandemia. Nós sabemos que estamos na era da medicalização da angústia. Há relatos de consumo de milhões de medicações psicotrópicas para lidar com ansiedade, com depressão, com angústia. Porque nós desequipamos-nos, nós tornamos as nossas musculaturas de enfrentamento flácidas. Não acreditamos na nossa potencialidade para lidar com essas dores, com esses problemas. E André Luiz nos chama essa atenção, convidando-nos para não fugir, mas para encarar, acreditando nessa capacidade interna que temos de sermos resilientes, da nossa capacidade de extrair as forças necessárias ao enfrentamento e aos embates. E André Luiz assim conclui: lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz e da consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Então, se dispomos de paz na consciência, estaremos sempre inatingíveis a qualquer injúria ou perturbação. A paz de consciência que nos dá essa fortaleza para enfrentar as injúrias. Não tem travesseiro mais macio que uma consciência tranquila, diz o provérbio popular. Então, são essas pequenas, mais profundas lições e exemplos e sugestões que André Luiz nos traz nessa mensagem para que possamos nos renovar, tanto nos desafios que nos competem aos embates internos, como os desafios que nos lançam ao lidar e ao enfrentar as questões de natureza ligadas à convivência humana. Ainda nesse sentido, caminhando nessa perspectiva de renovarmos-nos sempre, trazemos uma mensagem contida em um livro já trazido aqui em outros programas, chamado Glossário Espírita Cristão, do espírito Marco Prisco, sob a psicografia também generosa do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E a mensagem que vem contribuir, reforçar ainda mais a reflexão dessa noite, tem como título Conselho Simples. E aí tem uma fala contida no capítulo 1, no item 10, que fala que a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Uma mensagem contida no Evangelho, no seu capítulo 1. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. E aí Marco Prisco inicia: utilize as horas com moderação, realizando cada tarefa por sua vez, sem interrupção. Trabalho continuado, rendimento vultuoso. Nesse esforço de renovação, Marco Prisco nos convida para utilizarmos as nossas horas de forma útil e de forma até perseverante, se iniciemos um trabalho que possamos realizá-lo até o fim.
porque isso nos gerará um rendimento vultuoso e também a sensação de dever cumprido que nos faculta um sentimento de autorrealização. Modifique sem mais tardança o conceito negativo a respeito de quem você conheceu no momento infeliz. A opinião má que se renova contribui para a sementeira da fraternidade, porque nas relações humanas sempre haveremos de incorrer em decepções. Mas que possamos, o quanto antes, modificar essas percepções daqueles que conhecemos às vezes no momento infeliz, porque isso criará um obstáculo para essa renovação em relação ao sentimento de fraternidade. Antes que os labores diurnos os surpreendam, realize no leito a comunhão com o Senhor através da meditação. O homem mantém a comunicação com o Pai Celeste pelos invisíveis fios do pensamento. Eis um grande recurso de autorrenovação, os mecanismos da oração. Porque quando nós retraímos-nos em silêncio interior, procuramos silenciar um pouco a mente e buscamos essa conexão com o alto através da oração, nós nos renovamos. Renovamos, inclusive, a nossa capacidade de pensar e o nosso discernimento. E aí ele segue. Antes que os labores diurnos o surpreendam, realize no leito a comunhão com o Senhor através da meditação. E aí repetindo, né? O homem mantém a comunicação com o Pai Celeste pelos invisíveis fios do pensamento. Esses fios invisíveis que estabelecem essa conexão com o sagrado, com o alto, que já se sabe é capaz de renovarmos-nos, inclusive organicamente, biológica e fisiologicamente. Então que busquemos esse esforço, esse mecanismo tão rico que nos é possível através da oração. Resguarde-se da enfermidade cultivando a higiene mental, mente asseada, corpo equilibrado. Mens sana in corpore sano. Já era um ditado tão antigo, né? Que nos convida, porque há essa interconexão corpo-mente, mente sã, corpo são. Recolha em cada dificuldade a mensagem oculta de advertência para a vida. Obstáculo vencido, aprendizagem inesquecível. Observar as nossas dificuldades e enxergar nelas a mensagem oculta que nos fala sobre tudo aquilo que precisamos aprender. Eis também um mecanismo importante de autorrenovação. Acomode-se ao temperamento alheio, vencendo as imposições do instinto, quando a serviço do auxílio. Quem relaciona dificuldades não dispõe de tempo para ajudar. Estarmos sempre disponíveis, sem a racionalização às vezes, porque o sofrimento requer socorro rápido. E aí haveremos de desenvolver em nós um mecanismo automático da generosidade para estarmos disponíveis sempre para esse serviço do auxílio. Receba o intrujão com delicadeza, expondo-lhe a verdade sem arrogância deliberada. Todo usurpador se transforma em algoz de si mesmo. Aqui ele faz um apontamento interessante que nos fala sobre o nosso posicionamento em relação às pessoas que às vezes são muito inconvenientes, que às vezes roubam o nosso tempo, que às vezes exercitam a nossa paciência. E aí ele convida para que possamos agir com delicadeza, sempre com um olhar compassivo para aquele outro, porque no passado poderíamos ter sido nós. Essas pessoas é que ele chama de intrujão, ou usurpador, ou inconvenientes, mas que hoje galgamos um pouco mais de entendimento, ou poderemos ser os intrujões do futuro. Então que possamos agir com delicadeza e comiseração. Previna-se da agressão do ódio pelo exercício do amor. A consistência no bem imuniza o homem contra o contágio das misérias morais. Aqui ele diz tudo. Através do exercício do amor, nós vamos criando essa imunidade para a agressão do ódio. Criamos essa barreira protetora contra as agressões quando nós
fortalecemos essa musculatura do amor. Aceita o sofrimento como fenômeno natural da experiência evolutiva. Aqui essas almas sempre apontam sobre a aceitação dos mecanismos da dor. E ele diz: a infibratura moral consolida-se no fragor das batalhas diárias. São as batalhas diárias que nos convocam a esse fortalecimento da musculatura da fé, da musculatura da perseverança e da fé. E da esperança também. Então, encaremos com robustez esses desafios que nos são colocados à prova e que exercitam em nós essa fortaleza interior. Repare a terra submissa e boa, sulcada pelo arado para a dádiva do pão. Aprenda com ela a lição da humildade e deixe que o agricultor compassivo, referindo-se ao mestre, transforme sua vida num seminário de amor para o bem de todos. Nesse exercício da própria submissão, da humildade, comparando, e nós sabemos, humildade vem de humus, de fertilidade, porque um coração humilde é um coração aberto à renovação, porque o orgulho cega, enrijece, fecha as comportas das novas lições, dos novos aprendizados. Por isso que constitui um obstáculo a essa autorrenovação. Assim, com essas mensagens trazidas por esses irmãos, nós esperamos que possam essas falas terem tocado o coração e promovido aquela sutil inquietação que promove essa saída do comodismo, da posição em que nos encontramos, para angariarmos novas posições de novos entendimentos. Gratidão por esta atenção, por essa companhia amorosa de toda semana. Agradecendo aos amigos, aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aqueles também que nos acessam através do site da Rádio Brasil Espírita, nessa companhia amorosa e generosa, desejando que todos possam ter uma semana inspiradora. Mas antes gostaríamos de reforçar mais uma vez esse convite que nunca é demais, para que vão no canal da Rádio Brasil Espírita, vão lá no site e visitem os diversos programas, as entrevistas, as dicas de livro, de obras, os evangelhos todas as manhãs, para que inspire durante o dia e crie essa conexão tão valiosa com o alto, que nos inspiram e nos impregnam de amor e de amorosidade durante todo o dia. Vão lá, compartilhem com outras pessoas os programas, pois eles ficam gravados e podem ser vistos e revistos em outros momentos também. Contribuam para a divulgação dessas mensagens edificantes, que colaboram e que são atenuadoras desses processos que muitos irmãos carregam na alma de sofrimento profundo. É uma grande contribuição, uma grande caridade. Vão lá, se for pelo canal do YouTube, dê seus likes para que esses programas sejam considerados como relevantes. E aí promovendo cada vez mais esses espaços para que o Evangelho do Cristo possa romper cada vez mais essas fronteiras para além do nosso país, porque sabemos que outros irmãos em outros continentes também são beneficiados por essas mensagens que consolam o coração. Gratidão, então, a todos vocês que nos acompanham e que compartilham. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele vão poder dar do jeito que puderem as contribuições para que essa equipe maravilhosa que fica lá por trás, dando esse suporte e dedicando-se de forma tão abnegada para que esse projeto continue cada vez mais iluminando consciências. Agradeço mais uma vez a companhia amorosa de todos, desejando do fundo do coração que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando também que todos possam estar acompanhados amorosamente
com a presença do Mestre Jesus, que na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Beijo no coração de todos, gratidão e muita paz. Tchau, tchau.